gosta do que é bom. Muito bem, meus irmãos, momentos agora então, chegamos ao momento especial do nosso programa, momento de reflexão, aquela palavra de Deus para sua vida, e hoje tem surpresa. Vamos então ao momento de reflexão. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. Chegamos a mais uma parábola de Deus para as nossas vidas, mais um momento especial, onde você pode, junto com a gente, refletir, onde você pode, junto com a gente, meditar naquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem, na verdade, para as nossas vidas. E eu quero convidar você a viver esse tempo especial, esse tempo aprazível, esse tempo maravilhoso de palavra de Deus. E eu quero deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra de Deus, a nossa reflexão de hoje, né? Aquela parábola que abençoa a sua vida. E a parábola de hoje é intitulada como O Menino no Barco do Pai. Era uma vez um capitão de um barco que vivia na Espanha. Ele zapava de porto a porto, porque ele viajava para muitos portos de diversos países. Ele voltava para casa só uma vez por mês. A cada 3 meses ou a cada 6 meses, ele tinha um filho e sempre voltava da viagem, e ele sempre ia beijá-lo e abraçá-lo, e geralmente ele trazia algum presente. E quando chegava a hora de zarpar, ele deixava o seu filho, que o mesmo ficava triste. Daí ele sempre dizia: meu filho, eu voltarei daqui um tempo, fique bem, fique com a sua mamãe. Um dia ele voltou de uma longa jornada, esse pai marinheiro, e saudou seu filho que amava tanto. E o filho também amava muito o seu pai. E chegando na hora de zarpar para outro porto, como sempre fazia, seu filho chorando não deixava-o partir. E ele prometeu então para o filho que o levaria junto na próxima viagem que fizesse. Alguns meses se passaram e o capitão voltou para casa. Seu filho estava muito feliz de rever o seu pai, porque ele poderia ir a bordo junto dele, lembrando da promessa que o pai tinha feito. O capitão não poderia quebrar a sua promessa, então ele aceitou a companhia do seu filho. O filho tinha por volta de uns 15 anos e a sua mãe estava preocupada com ele, porque ele era muito jovem para estar a bordo do barco do seu pai. O capitão aliviou a ansiedade ao dizer: não se preocupe, está tudo certo. Esta viagem não será muito longa. Na noite antes da viagem, o menino não conseguia pegar no sono por causa da sua empolgação, da sua hesitação de ir a bordo no barco do seu pai. O capitão disse para ele levar coisas com as quais ele se entretedesse, que ele se divertia ali, coisas que não deixassem ele entrar na monotonia, porque não teria nada que fazer naquele barco. Tudo que eles teriam seria o céu e o mar. Ele fez o que seu pai lhe dissera. Levou brinquedos, livros de história e também levou o seu melhor amigo, um macaco a bordo. Finalmente, aquele barco zarpou. Sinalizou um tu. Ele estava ocupado, olhando para as gaivotas, ondas e diversos tipos de peixe. O barco estava
vagarosamente flutuando nas águas salgadas. Logo estavam no meio do oceano. Não havia mais nada, não havia mais gaivota que ele pudesse avistar. Então ele começou a brincar com o seu melhor amigo, o macaco, pois geralmente seu pai e os marujos estavam ocupados. Um dia, como sempre, ele brincava no quarto. De repente, o macaco pegou o chapéu do filho e fugiu. O menino perseguiu o macaco atrás do seu chapéu para a cabine, para o convés, de lá para cá, de cá para lá. Por fim, o macaco então subiu até o topo do mastro. E o menino subiu atrás e disse: agora eu posso pegá-lo, não vai ter para onde ele fugir. Quando ele estava quase alcançando o macaco, ele escalaria mais 3 passos. Então ele foi escalando mais alto para alcançar o macaco. E o menino então perseguia o macaco sem parar e sem saber o quão alto estava. Finalmente o macaco parou lá no topo do mastro. Não havia mais lugar para onde ele pudesse ir. Ele disse ao macaco. Mas quando ele estava para agarrá-lo, o macaco simplesmente pulou do topo do mastro para outro mastro. E o menino só percebeu que estava num lugar muito alto quando olhou para baixo. E ele sentiu-se tonto. E os marujos pareciam ser tão pequenos como formiga quando ele olhava lá de cima e viu os marujos lá embaixo. A vista o fez perder as forças de suas mãos. Ele estava com muito medo. Ele estava numa situação medonha e não conseguia descer. Ele estava perdendo o poder de suas pernas. Naquele momento, o marujo que estava trabalhando no convés viu o pobre menino e disse: oh não, o menino, capitão, é o menino, capitão. O marujo gritou muito alto: quem pode escalar agora para socorrê-lo? Tem que escalar lá em cima. Os marujos estavam fazendo um grande tumulto ao redor deste problema. O menino estava vagarosamente perdendo as suas forças em seus braços, mas ele ainda segurava fortemente. Ele sabia que ele morreria se soltasse do mastro. O marujo correu para o capitão e chorou: capitão, venha logo, venha rápido. E o capitão disse: o que está acontecendo, rapaz? Seu filho está no topo do mastro, capitão. E ele viu seu filho tremendo de medo e chorando lá em cima no mastro, dizendo: pai. E o capitão perguntou: como isso pode ter acontecido? E um dos marujos lhe disse todos os detalhes de tudo o que tinha acontecido, sobre o que havia ocorrido. Depois de ouvir tudo, ele fechou seus olhos para pensar num instante. Inesperadamente ele tirou uma arma. Os marujos pensaram: qual a finalidade de se matar um macaco agora? O capitão olhou para o seu filho, que segurava a arma, e disse: filho, você pode me ouvir? Filho, você pode me ouvir? E disse o menino: sim, papai, eu posso te ouvir. Ele disse: você pode me ouvir, filho? Fale mais alto. E o filho disse: eu estou te ouvindo, pai. E de repente, ele apontou a arma para o seu filho e disse: filho, pule no oceano. Se você não pular, eu irei atirar em você. Então pule agora na água. Você deve pular no oceano antes que eu conte até 5. Se você não pular, filho, eu vou atirar em você. O capitão estava falando muito sério. O filho conhecia seu pai e sabia que ele dizia coisas que não voltaria atrás. Ele dizia coisas, às vezes, que até mesmo o filho ficava pasmo. Então, o filho lembrou que ele poderia realmente cumprir a palavra de atirar nele, que estava lá no alto do mastro.
Não importando, o filho pensou: eu posso ficar aqui e morrer, ou eu posso pular no oceano. Diante de toda aquela situação, que era muito assustador. E o menino sabia que era assustador soltar as mãos, mas a arma era mais assustadora ainda. O seu pai apontava a arma para ele, dando a impressão de que se ele não pulasse, ele ia dar o tiro. Então ele se preparou para pular. E de repente, o capitão começou a contar: 1, 2. O capitão olhou para ele amedrontado. 3. Nesse instante, o menino soltou as suas mãos e chutou o mastro mais forte que pôde. E ele caiu na água, e os marujos esperaram lá e resgataram o menino daquela água. Meu querido, minha amada, meu amado irmão, essa história que eu acabei de contar para vocês é a história de um pai que sabe o que faz. O menino tinha duas opções: de ficar naquele mastro e morrer, porque descer para ele seria quase impossível. E talvez na tentativa de descer daquele mastro, poderia lhe causar danos e ele poderia cair no próprio navio e morrer. Então a solução que o pai encontrou era que o filho deveria que largar o mastro o mais rápido, soltar e pular na água, porque na água era mais fácil de resgatá-lo. O que quero dizer para você é que às vezes existem coisas que nós nos envolvemos, que nós nos enfiamos achando que está tudo sob nosso controle e que às vezes perdemos o controle. Quero dizer para você hoje, meu amado, minha amada, debaixo dessa palavra, debaixo dessa ministração, é que Deus, mesmo que a gente tenha perdido o controle da situação, Deus sabe como fazer. Talvez você está vivendo um momento da sua vida hoje que você esteja dizendo assim: olha, eu já perdi o controle, eu não sei o que eu vou fazer. E aquilo que Deus quer que você faça parece até loucura. Porque ao olhar da história de hoje, preste bem atenção, o olhar da história de hoje é dizer: o que esse pai está mandando esse menino pular? Parece loucura. Mas o pai sabe o que faz. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que aos nossos olhos parece loucura, mas Deus sabe o que faz. Quer ver uma loucura que parece loucura, mas Deus sabe o que faz? É pegar o próprio filho e dar o próprio filho na cruz do Calvário. É entregar o seu filho ao matadouro. Para muita gente é loucura, mas Deus sabe o que faz. Porque Deus sabia que o seu filho não morreria. Deus sabia que o seu filho ressuscitaria ao terceiro dia. Porque para mim Cristo não morre. Pastor, mas como não? Ele se fez de morto, porque Cristo sempre viveu. Então existem sacrifícios que para nós é desafiador fazer. Mas se Deus pediu que façamos, Ele sabe que nós somos capazes de fazer e sabe o quanto aquilo vai nos beneficiar amanhã. Quando Deus chama Abraão, dizendo para Abraão: olha, pegue o seu filho e leve até o monte Moriá e sacrifica. Muita gente diz: isso é loucura. Mas não, aquilo era Deus sabendo o que faz. Deixa eu dizer algo muito importante para você que me ouve nessa hora. Deus sabe como conduzir a sua vida. Então hoje, através dessa palavra,
Abre o teu coração para ouvir mais a voz de Deus. Abre o teu coração para poder ouvir mais de Deus. Para de se ouvir e fazer da sua vontade, como na história de hoje. O menino estava brincando e fazendo a vontade dele, ali com o seu macaco, e subindo para pegar o macaco, mas não percebeu o quanto ele estava correndo risco, quanto ele estava entrando em perigo. E a gente na vida é às vezes assim, a gente se envolve em coisas que a gente não percebe o perigo da situação que nós estamos, o perigo do problema que nós estamos entrando, a situação que nós estamos entrando, e só quando estamos lá dentro percebemos o quão perigoso é o que estamos fazendo, ou o quão mal nós se envolvemos. Talvez você se envolveu com uma pessoa, talvez você se envolveu em uma situação, talvez você fez negócio, fez coisas com quem não devia, e agora você está em maus lençóis e não sabe o que fazer. Então hoje eu quero dizer para você, quando você chegou, por exemplo, hoje ao fim do poço, talvez você está numa situação e está dizendo: pastor, eu estou no fim do poço, e agora? O que eu faço? Escuta a voz do Pai. Lembra que eu falei para você que o pai estava lá embaixo com uma arma, apontando, dizendo: pula, senão eu vou atirar em você. Aquilo só era para que o filho prestasse atenção no pai, para que o filho não prestasse, escuta isso aqui que eu tenho para dizer para você, para que o filho não prestasse atenção no problema. E às vezes Deus tem que fazer isso com você para você viver algo novo. Deus tem que tirar a sua atenção do problema e mostrar e botar você com atenção para Ele. Porque às vezes nós só ficamos olhando para o problema, que geralmente nós se metemos nesse problema. Já reparou que as maiorias das crises, dos problemas, das provas que nós estamos passando, fomos nós que entramos por ela, não foi Deus que nos colocou nela. Existem muitas provas que são testes de Deus, mas existem muitos problemas que nós estamos vivendo, que foi nós mesmos que nos envolvemos. Nossas escolhas erradas às vezes, nossas opções, nossos caminhos errados, que nos colocou naquele problema. E a gente agora está com medo porque está no meio de um problema. E o que Deus faz? O que Deus faz, como esse pai, porque Deus sabe fazer, porque Deus sabe o que faz, é tentar chamar a nossa atenção. É como, você quer entender o que eu estou falando? É como Pedro quando disse assim: Senhor, deixa eu ir com você sobre as águas. E Pedro estava indo sobre as águas, e caminhando sobre as águas, quando Pedro parou de olhar para Jesus, ele olhou para o problema, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade, ele olhou para aquilo tudo e disse: isso aqui é muito perigoso. E foi aí que Pedro afundou. O que o Senhor não quer, pega essa palavra para você hoje. O que o Senhor não quer é que você afunde. Porque quando você olha para o problema, você só se afunda. Quando você olha para o problema, você só entra em crise. Quando você olha para o problema, você só entra em parafuso. Quando você olha para o problema, você só entra em situações piores ainda. Eu nunca vi pessoas que olham para o problema terem soluções do seu problema. Eu nunca vi pessoas que olham para as suas crises terem soluções da crise. Todo aquele que olha para o problema só se afunda mais, entra em depressão, entra em momentos de estados deploráveis. Pessoas que olham para o problema, a tendência é de entrar em suicídio, de tentar se separar, de tentar abrir mão daquilo que é sonho, de vender as suas bênçãos conquistadas. E Deus está dizendo assim: eu sei o que eu faço, olhe para mim. E quando você olhar para Ele, Ele vai mandar você largar as coisas. Eita, rabacaravacheira, blacalabassúbia, como a história de hoje. Larga isso aí. Mas se eu larga, pula. E se pular, é o mesmo que dizer: se joga nas minhas mãos, se joga em mim, se joga na água, na fonte de água viva. Porque quando você se jogar na fonte de água viva, você não terá morte, você terá salvação, você terá a bênção que precisa. A gente tem que parar. Olha, escuta isso aqui que eu estou falando para você. Você tem que parar de acreditar e de confiar naquilo que você acha que você pode. Você tem que entender que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Deus que te dá força, é Deus que te faz ser aquilo que talvez você não consegue ser.
A sua força não está no teu braço. Pastor, tá difícil, pastor. A sua força não está no teu braço. A tua força está em Deus. A tua força, vou repetir, a tua força está em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o que faz. Será que você pode dizer isso pelo menos umas 3 vezes? Para que a sua mente, para que a sua alma, para que o seu corpo possa acreditar, para que você possa crer de verdade. O meu Pai sabe o que faz. Então talvez você está no meio de um caos. O teu Deus sabe o que faz. Então talvez você está no meio de uma crise. O teu Deus vai te mostrar a solução. Eu não estou entendendo nada, pastor. Eu estou te dizendo que no meio do problema, pega isso aqui que é muito forte. Eu estou sentindo uma presença. Eu estou sentindo uma glória. O que Deus está falando comigo para falar para você é o seguinte: diga para Ele. Diga para ela que quando ela olha só o problema, ela esquece de olhar para mim. Mas quando ela olhar para mim, quando ele olhar para mim, ele vai ver solução. Quando o menino olha para o pai, ele olha para o pai, ele vê solução. O pai entrega a revelação de como vai ter que ser feito. O pai entrega para ele: olha, você vai ter que pular. Você vai ter que largar essa porcaria desse mastro. Você vai ter que largar, eu sei que você está vivendo. Mas se eu largar eu morro. E a gente se apega. Olha que coisa que Deus está me dando aqui, revelação. A gente tem que parar de se apegar com aquilo que a gente sabe que faz mal, filho. Se te faz mal, se apega não, meu filho, larga. Se você está vivendo um relacionamento tóxico que te faz mal, seja de amizade, seja de relacionamento sentimental, relacionamento amoroso que te faz mal, você está se apegando a isso porque larga. Se você está se envolvendo numa enfermidade, eu vou falar mesmo aqui, eu nem saber, você está numa igreja que te faz mal, você está numa igreja que te faz mal, você está lá sofrendo, ninguém te dá valor, você larga! Se você está eu estou falando de pessoas que estão se envolvendo, começando. Eu não estou mandando você largar seu esposo não, viu, mulher? Estou mandando largar seu marido não. Aí, minha filha, você tem que estar junto com ele mesmo. Você tem que pular junto com ele, não é pular sem ele não. Estou falando para você que está começando agora, está se envolvendo agora, está pegando coisa agora. Está com pecado. Vou falar a verdade, mesmo. Está no pecado, filho. Está se envolvendo com o pecado, está abraçado com o pecado e sabe que está feio o negócio, que o pai está lá só olhando para você e o pai está dizendo: larga, senão vou dar um tiro. Está se envolvendo com coisa errada, com trambique, larga, porque se você não largar você vai morrer, é isso que o pai está dizendo. Se você não largar você vai morrer. Confia no que o pai diz, porque ele vai te dar a revelação de como você vai sobreviver. Mas se eu largar, eu vou pular, eu vou morrer. Vai morrer não. Sabe por quê? A história que a gente leu aqui, se você pegou agora no começo, me perdoa, depois você pega de novo. A história que a gente contou aqui termina assim, olha. E quando o menino pulou na água, os marujos, os marinheiros estavam lá na água para socorrer o menino. A Bíblia diz que o Senhor... Pega essa palavra agora, pega essa aqui, ó. A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Glória a Deus! A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te proteger e te guardar por todos os teus caminhos. A palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos. Então, quando você largar, vai ter anjo para te proteger. Olha aqui, escuta aqui, pega. Jesus no deserto. Quando ele vence as tentações, a Bíblia diz que os anjos do Senhor então apareceram e serviram a Jesus. Quando você largar do pecado, quando você largar daquilo que te faz mal, quando você largar daquilo que está errado, quando você largar daquilo que não presta, quando você largar daquilo que está te destruindo, você vai viver o melhor de Deus, porque Deus vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito. Deus dá ordem aos teus anjos a teu favor. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Será que Deus está falando com você? Ou será que você não consegue ouvir Deus falar? Será que você consegue ouvir a voz de Deus entrando no teu coração? Ou será que você está tão focado? Escuta, vou terminar.
tá tão focado nos teus problemas que não tá ouvindo Deus gritar teu nome aqui. Você quer que eu diga teu nome aqui? O teu nome tá exposto, filho. Você tá tão focado, tanto problema, vou morrer no problema. Se você não largar, você vai morrer abraçado com esse problema, meu filho. Se você não largar essa maldição, se você não largar essa jossa, você vai morrer. Filho, larga esse problema. Abandona esse erro. Abandona essa droga, abandona essa bebida, abandona essa cachaça, abandona esse vício, abandona essa prostituição, abandona essa masturbação, abandona essa mentirada que você vive contando para sua esposa, abandona essa mentirada que você vive contando para seu esposo, abandona essa fofoca, abandona essa discussão em família, abandona esse perdão que você não deu, abandona, porque isso tá te matando. Se joga na mão do Deus Todo-Poderoso. Ele hoje está gritando, filha, ó, 1, 2, abandona, senão tu vai morrer. O teu pai sabe o que faz. Ele está falando aqui, você quer que eu diga teu nome? Eu não preciso dizer teu nome, porque tu sabe que Deus está falando contigo no íntimo. Deus está falando contigo no íntimo. Deus está falando contigo no íntimo. E eu quero, no nome de Jesus, dizer para você, enquanto você estiver apegado aos problemas, na mandaraceva e camandou e garabada súbia, você nunca viverá os livramentos de Deus. Quando esse menino se joga, o menino da nossa história se joga, ele está dizendo assim, eu confio no que meu pai está dizendo. Mas vai dar errado, não vai dar errado não. Se pular na água vai morrer, não vai morrer não. Se saltar já era, saltar não já era não. Se abandonar abandonar o problema vai acabar, não vai acabar não. Termino dizendo uma coisa. Deus tem o melhor para você. Esquece o problema e vem para Deus. Esquece o problema e confia em Deus. E o mais Ele fará. Enquanto você está focado no problema, a mandará súbia, você está destruindo a si mesmo. Enquanto você não libera o perdão, você não está destruindo a pessoa que te fez. Você está destruindo a você mesmo. Enquanto você não larga essa cocaína, essa maconha, enquanto você não larga essa prostituição, enquanto você não larga essa amante, enquanto você não larga esse mal que te fere, você não está destruindo ninguém não, filho. Você está se matando, filha. E pai está dizendo hoje para você, larga. Mas é tão fácil assim, larga. Perdoa. Se liberta, para, e você viverá as maravilhas de Deus na sua história de vida. Oh, pega isso hoje. Que Deus te abençoe. Esse é meu momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você quer receber ministrações como essa ou até essa mesmo hoje, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp agora. O grupo do WhatsApp da rádio não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de recebidos onde você recebe todas as nossas ministrações ao término de cada programa. Para você entrar no nosso grupo é bem simples, é bem fácil. Basta você baixar o nosso aplicativo Rádio Pleno Louvor na Play Store. Vai agora na Play Store e baixe Rádio Pleno Louvor. Baixe o Rádio Pleno Louvor. Quando você baixar a Rádio Pleno Louvor, no menu do aplicativo da Rádio Pleno Louvor, tem lá para você, sabe o quê? Grupo de ministrações. Aí você clica no menu Grupo de Ministrações, entra no grupo e fica lá. Espera lá, que logo mais você vai receber uma mensagem, vai receber aviso dos nossos cultos, do nosso programa, e você nunca mais vai perder palavras como essa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe o seu coração. Até uma próxima. Graça e paz. Shalom.